Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 13 de setembro de 2011. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 12ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre. A ordem, sorteio, primeiro o vereador Manuel do Pote, segundo o vereador Jorge Carvalho, terceiro, nome Nassif, quarto, Marcos Medeiros, quinto, vereador Luciano, sexto, vereador Isaac Demani, sétimo, vereador Cláudio Damião, oitavo, Reinaldo Rodrigues, nono, Renata Birrâmia, décimo, professor Pierre e 11º, vereador Sérgio Xavier. Presidente. Pois não, vereador. Eu queria passar o meu tempo para o vereador Sérgio Xavier, presidente dessa casa. Pois não, vereador. Cada vereador dispõe de até 6 minutos, com mais um minutinho de tolerância. Vereador Manuel Martins passará, então, seus 6 minutos para o vereador Sérgio Xavier. Então, vai se iniciar a nossa hora livre com o vereador Jorge Carvalho, que dispõe de 6 minutos. Presidente, senhores vereadores, mais uma vez abrindo aqui os trabalhos da hora livre, desta vez pelo sorteio democrático. É uma honra poder começar falando ao povo de Nova Friburgo e quero aqui registrar que na manhã de hoje estive acompanhando o prefeito Emerval Barbosa Moreira Neto na inauguração das obras da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, e dentro de mais alguns dias estará também em funcionamento o Instituto Félix Pacheco, ali naquele complexo que foi iniciado no governo Rosinha, e aquele tempo era coordenador aqui o doutor Renato Abirrame, agente regional, e eu quero usar aqui um pouco até para me dirigir ao vereador Renato Abirrame, porque eu era seu assessor na agência e um dia Vossa Excelência me designou que fosse conversar com César Campos e eu não sabia quem era, no Rio de Janeiro, coordenador das delegacias. E quando eu cheguei lá, lembrei, olhando a figura, não me recordava, lembrei da pessoa e acabou vindo em mente um debate que eu tive nessa casa com ele aqui, sobre casa de custódia. Vale ressaltar também, e aqui eu cito o vereador Reinaldo, o vereador Renato e os vereadores do meu primeiro mandato, que há 20 anos atrás, nós saímos aqui de Nova Friburgo para discutir com o seu Nilo Batista a questão da construção de uma nova delegacia aqui em Nova Friburgo, e existia aqui um delegado que queria usar aquela área onde hoje está o Fórum de Nova Friburgo para ali fazer um presídio. E nós conseguimos resolver aquela situação. Mas hoje, finalmente, nós temos aí a implantação da nova sede da Delegacia Legal de Nova Friburgo, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que tem como titular a nossa companheira de partido, delegada concursada de carreira na Secretaria de Segurança do Estado, a doutora Grace Arruda, que assumiu lá, está assumindo hoje, o comando daquela delegacia, uma conquista da mulher friburguense. E mais, doutor Renato Abirrame, anunciou lá o governador, Sérgio Cabral, que estava se dirigindo ao Carmo, que vai utilizar aquela área de 200 alqueires do antigo hospital lá do Carmo, que foi desativado,
para a construção da delegacia legal. Vale ressaltar, da Casa e Custódia, vale ressaltar que foi ao tempo em que nós estávamos ali na coordenadoria que surgiu esse assunto e Vossa Excelência encaminhou ao doutor César Campos, lá no antigo hospital psiquiátrico do Carmo, 200 alqueires de uma área do Estado e resolve definitivamente a questão de casa de custódia na região. Desde o primeiro momento, o vice-governador chegou a Friburgo, na prefeitura antes de nós, porque nós ficamos ilhados, vereador Manel Martins. Vossa Excelência lá no seu distrito, eu, o conselheiro Paulino e tantos outros das suas situações, muitos de nós só conseguimos chegar à prefeitura ou no dia seguinte ou 2 dias depois. E estava lá o vice-governador Pezão, trazendo o apoio do governo do Estado. A prefeitura não tinha energia elétrica, não tinha luz, não tinha nada que pudesse funcionar. Um minuto. E ele para cá veio. Já acabou meu tempo? O relógio anda rápido. E ele para cá veio, instalou o governo, deu todo o apoio, ficou aqui 40 dias, tirou essa cidade, junto com todos nós, num trabalho hercúleo, tirou a cidade do caos, colocou a cidade funcionando normalmente, está sendo vítima aí de ataques dessa imprensa, que só sabe atacar, só sabe acusar, só sabe jogar pedra, setores da imprensa, melhor dizendo, para não ser injusto. Mas agradecemos pouco ao vice-governador Luiz Fernando Pezão. E eu gostaria de sugerir à mesa diretora, meu caro presidente, nós temos 2 comendas a serem entregues todo ano. Vamos votar uma, justamente agora já demos o parecer favorável ao Jaburu, pessoa merecedora, pessoa de relevante serviço prestado à cidade. Eu gostaria de sugerir à mesa diretora que fosse entregue a 2ª medalha ao vice-governador Pezão, pela dedicação que teve a Friburgo, pelo carinho que teve para com todos nós, por transferir o governo para aqui, por ficar 40 dias ajudando a tirar a cidade do caos. Mais do que justo essa homenagem, o mínimo que se pode fazer por aqueles que nos acolheram, que nos atenderam, que nos deram o apoio na hora necessária. Porque agora é muito fácil todo mundo falar, não fez isso, não fez aquilo, está precisando ali. Mas muitos não sujaram o pé de lama, muitos não botaram o pé na lama, muitos não foram lá atender quem precisava. Agora são os que mais têm pedra no saco para jogar nos outros. Então, a gratidão é a memória do coração. E nós não podemos esquecer que naquele momento, sem o governo do Estado, sem a presença física do vice-governador aqui, nós não teríamos saído daquele caos naquele momento tão complicado. Homenagens são feitas sempre. Conclua, por favor. Mas o esquecimento vem muito rápido. Agora aparecem os donos da verdade, os que têm a solução, mas que naquele período não tinham a solução, acovardaram-se, não foram para as ruas, não atenderam a população, não socorreram aos mais necessitados. Então fica aqui a minha homenagem, meu agradecimento ao vice-governador Pezão e a minha sugestão. Sei que não vai ser acatada, mas faço publicamente, porque, repito, vereador Nani, a gratidão é a memória do coração. Muito obrigado. Convidar o próximo vereador Nami Cif, que dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, talvez minha fala aqui será um complemento da fala do vereador Jorge Carvalho. Eu acho que Friburgo vem passando por uma crise política, administrativa, há vários anos. E nós que estamos na vida pública,
somos signatários de partidos políticos, temos nossas lideranças, trabalhamos para deputados federais, deputados estaduais, podemos e devemos, temos a obrigação de fazermos alguma coisa para o Nova Friburgo. Eu me lembro que, em 96, nós tivemos aqui também uma tragédia em Nova Friburgo, talvez não da dimensão agora de 2011, de janeiro, mas também deixou algumas sequelas no nosso município. Eu me lembro que o Rio Cônego, por exemplo, abriu uma cratera. E a fábrica estava sem construir sua parte ali, na sua beirada. Desde 96, vem tentando passar por vários governos que lhe passaram, tentar construir ali um muro de contenção, para que não perdesse todo aquele prédio. O prédio estava prestes a cair dentro do rio. Os governos que sucederam em 96 foram omissos, nada fizeram. Conseguimos, sim, consegui, depois de muita luta, uma emenda parlamentar do deputado Hugo Leal, conseguimos R$1,5 milhão de reais, que foi a pedido de uma pessoa, Dona Elma, que tem uma filha especial, que a filha ali estava ali se matriculada na PAI, ela e Dona Alga me solicitaram isso e eu consegui, através do deputado Hugo Leal, R$1,5 milhão para que nós pudéssemos construir o muro e salvarmos a PAI. Porque ninguém, poder executivo nenhum, nesses últimos anos, olharam para a PAI, apesar do seu trabalho. Conseguimos ali, fazermos e conseguir o dinheiro. E ontem, houve a licitação e acompanhei de perto o dinheiro. A licitação, o dinheiro já está depositado na Caixa Econômica Federal, e acompanhei de perto a licitação. E ali foi feita ontem a licitação, de uma forma mais transparente, estou com a cópia da ata aqui, e venceu uma empreiteira pelo valor de R$1.265.000. Isso quer dizer, nós estamos garantindo hoje o dinheiro para fazer a obra e assegurar e salvar a PAI. Isso é um exemplo que nós políticos temos que fazer, todos nós. Porque eu vejo que nós aqui, como somos partidários, temos nossos signatários de partidos políticos, nós temos nossas lideranças. Eu vejo o vereador Isaac Demani, que foi atrás do Celso Molinho, Neilton Molim, lá pedir recurso, está tentando trazer emenda para se construir creches, escolas no Nova Friburgo. Eu acho que todos nós temos que ir. O vereador Manuel do Pote deve ir atrás do Alexandre Cardoso, pedir que traga emenda para o nosso município. Por quê? Se nós todos formos atrás de nossos deputados e pedirmos emendas, nós vamos conseguir reconstruir Nova Friburgo. É R$1 milhão aqui para a Olaria, mais R$1 milhão lá para o Conselheiro Paulino, e assim vai. E não fica só isso, não. O meu compromisso com o Friburgo, o deputado do Clube, foi bem mais. No dia 6 agora de outubro, temos mais 2 obras que serão realizadas em licitação com verba que eu consegui no governo federal. São verbas carimbadas, que eu tentei até mudar essas verbas, que eu achava que era desnecessário nesse momento. Mas são uma verba destinada desde 2006, desde 2009, e já foi depositada agora na Caixa Econômica, que é para a construção de uma pista de skate, que os jovens vêm pedindo há muito. E eu sempre digo que o esporte, é melhor ter o esporte, um lugar para as pessoas praticarem o esporte, que deixar as crianças nas ruas atrás das drogas. E consegui essa verba também, está lá R$160 mil já depositado. Estou mais para conseguir mais, R$600 mil para renovar a frota da saúde. Está entregue a secretária de Saúde, doutora Jamila Calil, já estive com ela e falei que essa verba está vindo. E outras mais. Então, estamos colocando um compromisso que eu tinha com o deputado Léo, são R$3,5 milhões em Nova Friburgo. Então, se nós somos 12 vereadores, se cada um de nós formos atrás dos nossos deputados e colocarmos cada um R$3 milhões em Friburgo, nós chegaremos à importância de R$36 milhões. Podemos construir casas populares e muito mais. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que a missão nossa é muito, muito importante nesse momento. Porque nós, vereadores, não temos o poder da caneta, não temos o poder de execução. Eu não tenho o poder de chegar ali hoje no Córrego Dantas e mandar construir uma ponte lá. Mas eu tenho o poder de chegar um deputado federal, amigo meu, que tem compromisso comigo, e pedir a verba para se construir a ponte. E o governo não poder negar isso. E por que eu falo isso? Porque no sábado agora, eu estive até com o Marquinhos no Córrego Dantas e percorri toda a cidade. Fizemos uma gravação no Córrego Dantas. A gente vê que a cidade realmente está abandonada. O governo do Estado está para se fazer as obras e também não dá uma solução em nada, não dá uma solução à população, uma resposta de imediato, porque a gente sabe que a burocracia é muito grande. E a gente até reconhece que a população tem que estar impaciente.
O que nós não podemos concordar é que as pessoas não tenham informações do que está acontecendo da população. Alô, 1 minuto, vereador. Eu passo aqui no Córrego Dantas, eu vejo, nós já assistimos lá um córrego que foi passada a máquina e as terras estão na sua beirada, suas margens ainda. Havendo uma chuva de qualquer 10 minutos, irá assorear o rio novamente. É como se tivesse assoreado o rio Córrego Dantas. E o Córrego Dantas, tem certeza, será inundado novamente. Nós vamos aqui em Duas Pedras, aquela parte da rua São Pedro para cima, depois da igreja, toda condenada. As pessoas, no desespero, não têm uma resposta de imediato do Poder Executivo, e muitas delas não têm suas casas indenizadas para que façam lá um parque fluvial ou pluvial que seja lá. Então, nós não podemos permitir assim. Nos Três Irmãos, por exemplo, as pessoas lá em São Jorge estão desesperadas com pedras que possam rolar e matar aquela população. E todos nós, eu tenho feito tudo, a coisa que poderia ser feita de imediato, que era quebrar a pedra, poderia ser feita de imediato, e não foi feito, seja pelo governo do Estado, seja pelo INEA, seja por quem for. E a população está lá passando por esse desespero ainda. Conclua, por favor. Será que não pudéssemos colocar uma massa expansiva para resolver aquilo? Então, senhor vereador, senhores presentes, eu acho que a mensagem está dada. Voltarei nesta tribuna relatando alguns fatos e alguns trechos de Nova Friburgo que estão abandonados pela tragédia, que a população tem que ser ouvida. E peço a todos que vá à bancada dos seus deputados, porque as emendas de deputados agora começam a ser colocadas no orçamento federal, agora de setembro a outubro. Peça as emendas para Nova Friburgo e vê a prioridade da população. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, calcado na fala do vereador Nami Nassif, que tivemos oportunidade, na tarde de sábado, percorrer o Córrego Dantas, óbvio, ficou, vereador, identificado que realmente aquela comunidade necessita, de maneira urgente, que se viabilize e se resolva aquela questão do córrego, agora rio, que passa ali naquela localidade, porque aquela quantidade de areia que a gente constatou, com certeza, o mínimo de chuva que cair, ela vai voltar para o rio, ou seja, o rio não foi desassoreado, ele só foi retirado parte do fundo da quantidade de areia. Mas o que me traz a esta tribuna são as 3 grandes cidades da região serrana. Por ordem de grandeza, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Vereador Nami Nassif, viabilizei, junto ao meu gabinete, requerimento de informação, após as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário desta egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição: requerimento de informação com o Executivo a fim de que informe a esta Casa de Leis sobre as propostas e projetos do consórcio intermunicipal Serra Carioca, que prevê ações para impulsionar o turismo na região serrana, em atenção aos sérios prejuízos em decorrência às chuvas de janeiro. Se não vejamos, ofício Procuradoria-Geral do Município, de ordem seletiva, senhor prefeito, exercício, acusamos o recebimento do expediente acima e encaminhamos cópia das informações oferecidas pela Secretaria Municipal de Turismo, procurador. Nova Friburgo, 2 de setembro de 2011, memorando 236/2011, de José Carlos da Mota, secretário municipal de Turismo, para Hamilton Sampaio, procurador-geral do município, processo 16.546/11, assunto requerimento de informação. E aí eu peço que todos prestem atenção, vereador Edson Flávio, vereador Renata Birramer, vereador Manuel Martins, vereador Luciano Faria, vereador Isaac Demani e vereador Reinaldo Rodrigues. Prezado senhor, em resposta ao requerimento do vereador Marcos Medeiros acerca de informações dos projetos apresentados pela Serra Carioca, a Secretaria de Turismo vem informar que, assim como o consórcio Serra Carioca, os projetos não seguiram adiante. Ponto. O Ministério do Turismo não aceitou repassar recursos para qualquer instituição, exceto para o governo do Estado, o que até o presente momento não aconteceu. Tenho feito vários contatos com o secretário estadual de Turismo
para que ele possa intervir junto ao Ministério para que os 10 milhões destinados aos 3 municípios que seriam usados em campanhas de divulgação sejam liberados o mais rápido possível. Até o presente momento, não sabemos quando e como o Estado irá utilizar estes recursos. Temos sugerido ações distintas por municípios, uma vez que cada um dispõe de características que impossibilitam uma campanha linear. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Carlos da Mota. Quero cumprimentar, por um lado, o secretário, pelo evento que ele organizou em Olaria, onde vários conjuntos da terra participaram ali na Via Expressa. Alguns não foram convidados e a gente pede e espera que no próximo evento dessa envergadura que possa prestigiar todos os conjuntos da cidade, haja vista que alguns tiveram um tempo enorme que poderia ser dividido com outros artistas da nossa cidade. Mas o que me faz pasmar é o seguinte: morei em Petrópolis bastante tempo. Lá você tem o Museu Imperial, lá você tem Quitandinha, Parque Cremeri, tem a Rua Teresa, tem várias Casa da Princesa Isabel, tem a Avenida Ipiranga, que tem vários casarões de Joaquim Nabuco e vários outros escritores e filósofos e pessoas de renome nacional, Barão de Mauá e assim sucessivamente. Uma quantidade enorme de pontos turísticos naquela cidade. Se você for em Teresópolis... Um minuto. Mas já, vereador. Se for em Teresópolis, a gente tem ali vários outros, Dedo de Deus, que há uma briga entre cidade se é ou não, mas de qualquer maneira, Teresópolis é a mais conhecida como proprietária do Dedo de Deus. Tem ali a Granja Comaria, onde fica a seleção brasileira e assim sucessivamente. E Friburgo? Friburgo, por exemplo, a gente tem o Cão Sentado. Já trouxe vários amigos de outros países na cidade, onde tiveram oportunidade de visualizar aquela pedra. Todas as pessoas são unânimes em dizer o seguinte: se esta pedra tivesse em qualquer lugar do mundo, em qualquer outro país, ela seria conhecida internacionalmente. Por quê? Porque é um marco da escultura natural que o vento e que a natureza pode fazer e com as características que identificam o município. Se for no Véu das Noivas, a gente vê que já não tem água. O outro amigo trouxe aqui no Country, ele viu aqueles bambus entrelaçados e ele falou que ali lembrava Machu Picchu. E várias outras pessoas fizeram ilações com relação à nossa cidade. E a gente sabe, vereador Edson Flávio, que a cidade de Nova Friburgo e principalmente todas as cidades, vereador Renato Abirrâmia, o quanto é importante a indústria do turismo. Ou seja, ela viabiliza emprego, ela traz recursos e você divulga a cidade. Quero crer que não, mas tenho informação que uma das pessoas que chefiou o Executivo Municipal tem uma das suas filhas que está dentro do jornal Globo e que é responsável por essas notícias negativas com relação à cidade. Não estou fazendo juízo de valor se as notícias são verdadeiras ou não, mas de qualquer forma, se amanhã ou depois esse tipo de atitude, ou seja, se verificar que não houve, ou seja, atitudes negativas com o nosso município, vereador Renato Abirrâmia, o nosso município está denegrido no seu turismo, está denegrido fora dos nossos limites e isso com certeza atrapalha em muito o nosso município e por desdobramento, essa questão do consórcio que eu pedi no requerimento de informação, propostas e projetos. E foi dito aqui que, infelizmente, o consórcio ele não existe mais. Então, a gente pede, eu faço um apelo a todas as autoridades que possam entender essa questão do turismo, que possa investir e que a gente possa revitalizar e divulgar todos os bens naturais, tudo aquilo que possa trazer turistas, eventos e assim sucessivamente em nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador. Vou passar a presidência aqui para o vereador Manuel Martins, para que eu possa utilizar também meu tempo da hora livre. Alô.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu queria aqui, estar ausente ainda da sessão, mas parabenizar o vereador Cláudio Damião pela iniciativa das reuniões específicas que essa casa tem feito com várias localidades do nosso município, dando vez e voz para essas comunidades que estão sofrendo com o descaso do poder público. Essa Câmara Municipal, essa legislatura, tem se notabilizado pelas reuniões específicas e pelo grande número de audiência pública. Nós temos sempre deixado as portas abertas para a população, para essas comunidades, utilizarem do plenário da Câmara para trazerem suas demandas. Essa Câmara, essa legislatura, nós temos o vereador Marcos Medeiros, que tem marcado seu mandato pelo grande número de projetos. Outros vereadores com um grande número de indicações legislativas, com indicações, com projetos de leis. E digo isso porque, esses vereadores, alguns dias atrás, no programa do Modesto, estiveram lá 2 ex-vereadores que foram reprovados na urna, tiveram aqui por 4 ou mais anos e foram reprovados pela sua atuação no seu mandato. E, pasme, falaram que essa é a pior Câmara Municipal de Nova Friburgo. E fiquei pensando, por que será pior com esse grande número de projetos de indicação legislativa, várias audiências públicas que têm acontecido na Câmara desde 2009? E eu fiquei pensando, por que pior? Querem botar a culpa da tragédia nessa atual legislatura? E eu acho que pior foram eles, que estiveram aqui há anos e anos, viram várias pessoas construindo em áreas inadequadas para moradia, em áreas de risco, e não fiscalizaram. Essas legislaturas passadas, os governos passados, têm uma grande responsabilidade pelas mortes que aconteceram no início do ano. E agora vem falar que a pior Câmara é essa? Vereador Alexandre Cruz e vereador Breder, os dois estavam lá, eu dou nome, não tenho problema nenhum. Vereador Breder e vereador Alexandre Cruz. O vereador Alexandre Cruz que falou que é a pior legislatura, né? E eu acho, participou pelo governo Saudade, o governo ficou 8 anos aí construindo em área de risco, e agora vem falar, botar a culpa nas nossas costas. Essa Câmara que tem fiscalizado, que tem cobrado. Que história é essa? Trabalharam mal, por quê? Só voltaram 3 vereadores, vereador Manuel Martins, vereador presidente, vereador Sérgio Xavier e vereador Marcelo Verli. Foram reprovados na urna. E agora vem dizer que é a pior Câmara que passou por Nova Friburgo? Então, esse era um ponto que eu queria colocar, senhores vereadores. E nessa reunião nós destacamos isso. Ouvimos as demandas, as reivindicações das lideranças. Pena que o secretário de obras, mais uma vez, foi omisso, o secretário municipal de obras, o senhor Hélio Gonçalves, foi omisso, não participou da reunião, como não participou das outras reuniões específicas, como foi a de Conselheiro, como foi a de Olaria, e agora de Córrego Dantas, Vila Amélia, Vilagem e outros bairros. E eu fico pensando, em que mundo eles vivem? Aonde que eles estão andando, em que rua que eles estão andando? É o prefeito, é o secretário de obras dizendo que está tudo uma maravilha, que está tudo sendo feito. Aonde essas pessoas estão andando? São alienados? Eu prefiro acreditar, senhores vereadores, nas lideranças que utilizaram dessa tribuna aqui na última terça-feira. Tenho certeza que eles falaram a verdade, eles trouxeram a demanda que as comunidades estão aí sofrendo, que todos nós conhecemos. Esses dois parece que vivem na ficção, no mundo, nas histórias, nos sonhos de Alice. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e pedir ao prefeito para levantar da sua cadeira e sair do seu gabinete, ir até a Brasília, ir até o governo do Estado e cobrar
do governador Sérgio Cabral e da presidenta Dilma, a promessa que eles fizeram aqui no início de janeiro, falando que não ia faltar ajuda, não ia faltar recursos. Tem que ir lá, prefeito, tem que cobrar. Tem que aparar as arestas, senhor prefeito, que só tem com o governador. Vereador, um minuto. Nós já tivemos exemplos do governo do Estado, do governo Garotinho, governo Rosinha, quando não tinham a proximidade do governo federal, a dificuldade que eles tinham para governar. Nós tivemos agora o exemplo do governador Sérgio Cabral tendo a proximidade com o presidente Lula, como foi mais fácil, como veio mais desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Então está provado que a gente precisa da aproximação do governo do Estado e do governo federal. Temos que nos aproximar e cobrar as promessas que foram feitas aqui. Tem que parar com essa ficção. Chega de ficção. Vamos viver a realidade. Ficção é muito bonito. Ontem eu cheguei em casa cedo, senhores vereadores. Estava passando a novela lá que minha esposa e minhas filhas gostam muito. Cordel Encantado, acho que é o nome. Uma história bonita. A princesa tinha morrido, nem o antídoto tinha resolvido. Doutor Renato. Aí foi lá o príncipe, deu um beijo na princesa, vereador de São Flávio. E ela abriu os olhos, pleno velório. Que lindo. Quase que eu chorei, vereador Manuel Martins. Quase que eu chorei de emoção. Mas isso, gente, é ficção. Ficção. A prefeitura não pode viver com ficção. O secretário de obras não pode viver na ficção. Vereador, conclua. Nós temos que viver na realidade. E na realidade, o povo não está chorando de emoção, não. Está chorando de revolta, de tristeza e de abandono da nossa prefeitura municipal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Senhores vereadores, eu retorno a palavra ao presidente Luciano Faria. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Isaac Demani, que dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu vou iniciar minha fala hoje corroborando as palavras do vereador Nami Nassif, quando traz essa tribuna a necessidade de que nós, vereadores, tenhamos o compromisso de, junto às nossas bases eleitorais, partidárias, buscar recursos para o nosso município. Não aguardar, numa posição inerte, apenas o Poder Executivo buscar esse recurso, mas nós darmos a nossa contribuição, buscando, através da nossa rede de relacionamento política, que Nova Friburgo seja aí enxergado pelo Executivo da União Nacional, para que possamos trazer emendas parlamentares dos nossos deputados federais, até que venham chegar às comunidades que tanto necessitam. E o vereador disse ali das emendas que conquistou, e eu tenho a satisfação de dizer que desde quando fui eleito, antes mesmo de assumir a minha cadeira nessa Casa Legislativa, eu já estive em Brasília naquela época, em outubro de 2008, buscando, com o deputado federal Neilton Mulim, recursos para a nossa cidade. E não consegui apenas com o deputado Neilton Mulim, nesses 3 anos, quase 3 anos que eu estou aqui cumprindo meu mandato, também tenho que agradecer ao deputado Felipe Pereira, ao ex-deputado federal Marcelo Itagiba, e também ao deputado federal Chico Alencar, que nos contemplou o município de Nova Friburgo com emendas parlamentares para que sejam efetuadas diversas obras de benefício às nossas comunidades. Como bem ressaltou o vereador Nami, essas emendas são emendas carimbadas, têm o seu destino, não se pode mudar. Não sabíamos que Nova Friburgo passaria por tão terrível tragédia em janeiro e buscamos emendas para as mais diversas necessidades do nosso município naquela época. Por exemplo, foram licitadas a construção de 4 quadras poliesportivas para 4 importantes comunidades do nosso município. O bairro São Jorge, loteamento Santa Bernadette, loteamento Solares 2, ambos em São Geraldo, e Baixada de Salinas, no 3º distrito. Essas obras foram licitadas, essas comunidades receberão essas quadras de esportes. Hoje, talvez, não pediria emenda para a quadra de esporte, as necessidades hoje são outras. Mas essas comunidades irão receber essas obras, conquistadas através do meu trabalho, trazidas a Nova Friburgo, essas emendas, através desses pedidos que nós fazemos aos deputados, e tantas outras obras que eu estarei relacionando nas outras sessões. Falar da reunião que tive, fazer um agradecimento ao subsecretário estadual
extraordinário da região serrana, Afonso Munerá, que tem recebido as comunidades em seu gabinete. Eu levo representantes das comunidades ao seu gabinete. Estive recentemente com moradores do loteamento Três Irmãos, em Conselheiro Paulino, também do loteamento Rivo Torto, em Conselheiro Paulino, onde pudemos ali falar das necessidades daquelas comunidades e sair com resultados positivos. A comunidade Três Irmãos recebeu notícia do secretário, através de um pedido que eu já havia feito anteriormente ao vice-governador Pezão, a quem também tenho que registrar um agradecimento, que a comunidade do 6º Distrito, São Geraldo e outras que infelizmente, foram esquecidos pelo olhar público nessa tragédia, começassem a receber a atenção merecida e necessária, mais que merecida, necessária, para dar tranquilidade e paz a esses moradores. E eu aguardo agora uma agenda com o subsecretário Afonso Munerá para levar representantes da comunidade Jardim Califórnia, de todos os loteamentos Jardim Califórnia, da comunidade do Village e também do distrito de Rio Grandina. Fiz recentemente um ofício número 270 do meu gabinete, ao excelentíssimo prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, com relação às instalações das unidades de saúde da família. Nova Friburgo foi contemplada com um projeto onde receberão 5 ou 6 unidades de saúde da família. E enquanto estava à frente desse programa, o doutor Sica, conhecido como doutor Sica, doutor Valdeci, ele havia pedido que identificássemos terrenos do município, no 6º Distrito, onde, naquelas comunidades mais carentes, lá no Jardim Califórnia, no Floresta, Alto do Floresta, Rosa Branca, uma localidade que poderiam receber a construção dessas unidades de saúde da família. E havia, naquele primeiro momento, determinado que a comunidade do São Jorge e Alto do Floresta, no distrito Conselheiro Paulino, seriam contemplados com a construção da unidade de saúde da família. Em o doutor Sica saindo da responsabilidade de chefiar esse projeto, o 6º Distrito acabou por ficar esquecido novamente, e eu, tomando conhecimento desse fato, encaminhei um ofício ao senhor prefeito, pedindo que fosse analisada a possibilidade, a viabilidade de que essas comunidades tão carentes, Alto do Floresta, o loteamento São Jorge, Rosa Branca, Três Irmãos, comunidades sofridas na tragédia de janeiro, não ficasse mais uma vez esquecida e recebesse novamente a atenção do poder público com a construção da unidade de saúde da família. 1 minuto, vereador. O prefeito recebeu o ofício, se comprometeu a estar encaminhando a secretária de saúde, doutora Jamila, para que se reavaliasse as localidades de instalação, de construção, na verdade, dessas unidades de saúde da família. E eu estou aguardando, como toda essa comunidade, senhor prefeito, que elas sejam atendidas aí com essa construção desse importante equipamento público, já que um grande número de pessoas que residem ali, em algumas comunidades muito carentes, e necessitam aí no olhar do poder público, não pode mais uma vez ficar esquecido como sistematicamente vem ficando. Também solicitei que uma dessas unidades atendesse ao distrito de Rio Grandina, o nosso 2º distrito, que infelizmente também passa aí por uma situação de abandono, de esquecimento por parte do poder público. Muito tempo não recebe a construção do equipamento público aí para poder trazer melhorias e dignidade a essas comunidades. E por mais, terminando, senhor presidente, fazer um agradecimento à Águas de Nova Friburgo. Eu encaminhei um ofício número 266 do meu gabinete recentemente, solicitando em caráter de urgência o abastecimento por carros-pipa da comunidade lá da Rua do Condor, em Varginha, que estavam passando por privação de abastecimento d'água, e imediatamente a Água Nova Friburgo atendeu o pedido, encaminhou um ofício relatando isso, dizendo que atendeu o pedido com abastecimento de carro-pipa, mas naquele mesmo dia conseguiu normalizar o abastecimento pela via normal. E eu quero, então, aqui registrar esse agradecimento em nome da comunidade ali da Rua do Condor, em Varginha, que recebeu esse atendimento por parte da Água Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Bueno. Vereador Cláudio Damião dispõe de até 6 minutos e passarei aqui a presidência para o vereador Sérgio Xavier. Senhor presidente, eu queria pedir ao vereador Cláudio Damião, se for possível fazer uma inversão, eu falo agora, para depois eu assumir a presidência. Vossa Excelência, não se opuser, vereador. Agradeço. O vereador Sérgio Xavier dispõe de 12 minutos, porque o vereador Manuel Martins passou seus 6 minutos para o vereador Sérgio Xavier. Senhor presidente,
senhores vereadores, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer aqui ao vereador Cláudio Damião a gentileza da inversão. E dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que fiquei muito feliz hoje, quando estive presente à inauguração da Delegacia Legal, estive presente com o governador Sérgio Cabral, vice-governador Pezão, né? Pude, naquele momento ali, agradecer o cumprimento de uma promessa. Nós, na legislatura passada, está aqui o vereador Nami Nassif, nós estivemos no gabinete do governador Sérgio Cabral, pedindo, né, a instalação da Delegacia Legal na cidade de Nova Friburgo, juntamente com a Delegacia da Mulher, juntamente com o IML, mas naquele momento existia uma grande discussão, porque a instalação da Delegacia Legal ela estava intrinsecamente ligada à vinda da Casa de Custódia, ou presídio, seja lá que nome queiram dar, para Nova Friburgo. E naquele momento, naquela legislatura, era uma unanimidade. Senhor presidente, nós estivemos no Rio de Janeiro fazendo essa cobrança na comitiva aqui da Câmara, que o Vossa Excelência esteve junto com a gente lá. Exatamente, nós fomos todos os vereadores numa comitiva, marcamos audiência com o governador para pedirmos, né, várias demandas para Nova Friburgo, e uma delas, naquele momento, com relação à questão da segurança, né, que o município passava por momentos conturbados em questão à segurança pública, e fizemos um pedido ao governador, justamente porque a Delegacia Legal estava demorando muito a sua instalação, porque estava, naquele momento, atrelada à vinda da Casa de Custódia do Presídio. Então, fomos lá pontualmente, tivemos logo depois, já nesse mandato, uma reunião com o vice-governador Pezão, pedimos reiteradas vezes que reconsiderasse, né, que municípios vizinhos ao nosso já tinham a Delegacia Legal, já era uma realidade, e o município do Porto de Nova Friburgo jamais poderia estar fora desse programa, do programa da Delegacia Legal. E hoje, quando a gente vê um sonho, né, sendo concretizado, a inauguração, e o governador me disse que nas próximas semanas virão, né, será inaugurado o IML aqui de Nova Friburgo. Então a gente fica feliz, e como a gente usa sempre esse espaço, também para cobrar, para criticar, e muitas vezes, né, até de uma forma áspera, criticar as ações do governo do Estado, a gente também tem que usar o mesmo espaço para agradecer ao governo por essa inauguração de hoje da Delegacia Legal, da Delegacia da Mulher, né, que está muito bem representada, né, à frente, tendo da Delegacia da Mulher, a doutora Grace, que é uma mulher de bem, né, com raízes em Nova Friburgo, tem uma história de vida e familiar, e eu tenho certeza, e disse ao governador, que, né, não poderia estar em mãos melhor do que, a não ser que fosse da doutora Grace, a Delegacia da Mulher aqui em Nova Friburgo. Tenho certeza de que o trabalho que será realizado ali, não só por ela, como toda a equipe que ela está montando, né, vai nos dar muito orgulho a Delegacia da Mulher aqui em Nova Friburgo. Uso o espaço também, senhores vereadores, para agradecer. Algumas semanas atrás vi aqui, da mesma forma, veemente, cobrar do governo municipal as obras da Alameda do Canal, ali, indo para Varginha, desde a enchente, desde o fato ocorrido em janeiro, que caiu quase toda a rua ali, a Alameda do Canal, estava somente sinalizado, e por muito pouco nós não perdemos a via de acesso ao Alto do Moser, a Varginha, ao Parque Imperial, adjacentes ali, por conta de que a rua estava prestes a desmoronar. E as pessoas, como eu moro muito próximo, sofria muitas críticas, porque as pessoas acham, porque por ser vereador, e muitas vezes por ser presidente da Câmara, a gente tem um poder acima da média. E nós explicava para algumas pessoas que o poder que nós temos com relação às obras no município de Nova Friburgo é pedir, solicitar, muitas vezes fazer ofício ao governo municipal, ir lá com audiência ao prefeito, com audiência aos secretários, pedir, né, a realização de algumas obras no município de Nova Friburgo. E fiz por muitas vezes, tem mais de 5 ofícios que foram enviados ao prefeito, aos secretários, e da última vez aqui vi e cobrei de uma forma bastante veemente a realização daquelas obras, porque não era para mim em si, para a comunidade toda do bairro, não só do Parque Dom João VI, Parque Imperial, Alto do Moza e Varginha, como as pessoas, todos os moradores que moram ali. Então, venho aqui agradecer o início das obras, no início dessa semana, estão começando lá, e tomara que a gente não sofra nenhuma paralisação dessa obra que é tão importante antes da vinda das próximas chuvas. Mas voltando um pouco, senhores vereadores, a questão hoje da Delegacia Legal,
como, infelizmente, na vida da gente, nem tudo são flores, nem tudo é motivo de festa, de alegria. Estavam lá, um ambiente belíssimo, né? No início da manhã, nós não tínhamos teto, estava bastante nublado, eu fiquei até com medo que o governador não viesse a Nova Friburgo, mas depois São Pedro deu uma ajuda aí, o tempo começou a abrir, e o fato que a cerimônia foi confirmada. Estava eu lá, né, conversando com várias autoridades, muitas pessoas que participaram desse momento importante para Nova Friburgo, mas fiquei assustado, né, quando a gente começa a ver alguns movimentos. E pasmem os senhores, né, uma inauguração tão nova, mas o cheiro de naftalina que tomou conta dos arredores da inauguração foi assustador. Quantos políticos começam a sair da cova, os seus auxiliares, ex-secretários, né? E beijinho para lá, e beijinho para cá. E esse cheiro de naftalina, ele me fez tão mal que eu fiquei preocupado. Eu não poderia deixar de usar esse espaço aqui também para falar sobre isso. Porque, se nós não abrirmos os olhos, senhores vereadores, senhoras e senhores, toda a população de Nova Friburgo, nós vamos ter, por incrível que pareça, a terceira tragédia de Nova Friburgo. Primeiro foi a climática, e teve data, 12 de janeiro. A segunda foi a tragédia política que todos nós estamos passando aí, que é um fato lamentável, né? Uma herança que nós jamais, ou pelo menos nós iremos demorar muito a esquecer tudo isso. E a terceira tragédia pode ser a tragédia da naftalina. Porque todo mundo tem as suas fraquezas. Até o super-homem tem a criptonita, né? Não pode ver criptonita que ele acaba todas as forças. E hoje eu fiquei preocupado com a questão da naftalina. E, vereador, o ambiente que tomou, né, pelo menos perto de mim, eu fiquei assustado. Vereador, né, porque a gente que anda esse município inteiro, a gente que vai a todos os movimentos que vereador, estão acontecendo, me permite também, não. Com certeza, vereador, a gente não via, né, algumas figuras, mas hoje o ambiente foi tomado por essas figuras, por que eu aqui realmente estou muito preocupado e assustado. Então, cuidado, senhores vereadores, que o cheiro de naftalina está muito forte no ar. Vereador Nami Nassif. Vereador, eu também fico preocupado, porque você não falou a verdade, nós estamos passando por uma tragédia. Eu queria saber se esse pessoal da naftalina, onde estavam no momento da tragédia. Eu não os vi. Eles começam a ir da toca agora, próximas eleições, ou quando vem um governador para levar alguma vantagem. Porque Friburgo está precisando de forças políticas que tenham compromisso com a cidade. Essa é a minha preocupação. Esses naftalinos agora começam a aparecer, e não aparecer no momento que a população precisou deles. Eu desafio se algum bairro da cidade aqui viu alguma dessas pessoas da naftalina aí nas comunidades ajudando, tentando trazer recursos para o município, trazer algum auxílio. Durante a tragédia climática. Esse naftalina que eu falei aqui, não posso chegar nessa casa aqui, e desde 96 a paz estava caindo lá. Ninguém fez nada. Nós fomos agora, nós conseguimos resolver o problema lá, conseguimos uma verba federal. Foi o vereador Luciano falou aqui. Nós estamos mostrando serviço. E esse pessoal na naftalina já passou, eles têm que ir para casa dormir, porque Friburgo não merece mais isso. Se o Friburgo está pagando essa tragédia, a parte, consequência, é culpa deles também. Só isso, senhor presidente. Vereador Renato. Senhor presidente, inclusive, eu não compareci à solenidade, embora tudo isso tenha sido planejado na época que eu era o representante do governador aqui em Nova Friburgo, não conseguimos concluir a obra e agora é concluída, exatamente porque eu não poderia, por uma questão de alergia, exalar esse cheiro de naftalina, e eu já sabia que aconteceria isso, que estariam lá esses políticos retrógrados que desgraçaram a nossa cidade e que estão querendo voltar para dar continuidade à tragédia que foram os 8 anos de governo anterior. Mas o nosso povo, vereador, não suporta uma nova tragédia. A nossa cidade, o nosso povo não suporta de maneira nenhuma uma nova tragédia. Então nós temos essa responsabilidade hoje de evitarmos a terceira tragédia de Nova Friburgo. Porque nós já estamos acompanhando aí, na verdade, como o vereador Nami Nassif disse, nada disso é novo.
Quantos e quantos anos de desmando, de falta de comando, de omissão. Quantas vidas nós perdemos? E a enchente de 2007, vereador, foi um prenúncio. Lá atrás, já foi um aviso de que nós deveríamos fazer alguma coisa. E nada foi feito. Senhor presidente, concede mais uma parte? Pois não. Vossa Excelência se lembra de que ocorreu também uma chuva pesada em 2006, que nós saímos aqui percorrendo toda a cidade, tivemos no São Geraldo, no 2007. 2007, no Recanto do Riacho, aqui no Califórnia. Morreu muita gente. Morreu muita gente. E essas áreas, nada foi feito também naquele período também, não. Nada, então, vereador. O que quer dizer com isso? Que é políticos novos também que entraram na política e nada fizeram. Não é naftalina só, não. Tem gente da naftalina, tem uns papagaios que eu falo, os pinguins de geladeira, que só serve para enfeitar. E nós da solução não estão. E Vossa Excelência acompanhou e pode passar naqueles lugares que nós passamos em 2006 e ver se foi feita alguma reforma, algum multicontenção, alguma coisa lá, vereador. 2 minutos. Às vezes, vereador, nós somos criticados, mas nós estamos aqui, sempre estivemos aqui, tomando as iniciativas, fazendo o que é que tem que ser feito. Agora, as pessoas são sazonais, somem, desaparecem, ficam no armário, reforçando a naftalina. E agora vem para a rua, achando que beijinho, aperto e abraço vai apagar a grande tragédia de Nova Friburgo. O povo de Nova Friburgo jamais vai se deixar se ludibriar por abraços e beijinho, beijinho, tchau, tchau. A Xuxa já se aposentou faz tempo. Então, essa história de beijinho, beijinho já era. Aqui em Nova Friburgo, não. Nós precisamos de pessoas que tenham feito bem essa cidade, que tenham feito e deixado heranças positivas. E o povo é sábio, vai saber muito bem que engatar uma marcha ré na nossa história só vai fazer com que essa situação se agrave ainda mais. 1 minuto. Só vai fazer com que nós, que estamos muito próximos de uma nova desgraça, nós tenhamos a certeza de que essa desgraça irá acontecer. Mas, graças a Deus, aquilo que está guardado, né, exala sempre um cheiro. E esse cheiro não é agradável. Há quem tenha alergia, há quem não goste, e há simplesmente aqueles que não gostam de lembranças desagradáveis. Então, vamos fazer a nossa lição de casa, vamos tocar para frente, porque as heranças que deixaram aí, quase 10 milhões agora, que o poder público tem que pagar por conta da Nitcop, ninguém fala nada. Ninguém fala nada disso. É o município que está pagando, né? Como se nós já não tivéssemos problemas suficientes, como se o nosso caixa já não tivesse lá, ó, abaixo, sem dinheiro, para fazer as principais contenções que nós temos que fazer. Como se não bastasse tudo isso, nós temos que pagar quase 10 milhões de indenização de uma Nitcop que trouxeram e enfiaram de goela abaixo para todos nós. Será que 5, 6 anos é suficiente para a gente esquecer tudo isso? Eu não esqueci. 10 milhões de indenização que falta trabalhista, fora o dinheiro que já levaram. Isso é o início, vereador. Conclua, por favor, vereador. Isso é o início. Então, senhores vereadores, que, como foi o prenúncio à chuva de 2007, que todos esses movimentos de beijinho, tapinha nas costas e principalmente o cheiro de naftalina cheirem para todos nós o prenúncio de uma desgraça que nenhum de nós quer e que às vezes falta coragem a dizer que a gente não quer, mas eu tenho coragem e digo que eu não quero mais uma desgraça para a minha cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Cláudio Damião, dispõe de até 6 minutos e passaria a presidência para o vereador Sérgio Xavier. Senhor presidente, senhores vereadores, vou retornar a um assunto que tem perturbado muito a população de Nova Friburgo. Tem perturbado muito. As pessoas estão insatisfeitas, indignadas, e sem uma resposta convincente para mais um atentado ao direito do cidadão.
Eu me refiro aqui à privatização dos cemitérios de Nova Friburgo. Um ato criminoso que ainda não deu, por parte do Executivo, nenhuma resposta à sociedade. Ainda não teve a coragem de vir a público e, da vez que foi a público, disse mentira. Disse que não foi ele que fez, não. Ah, foi feito lá, mas não fomos nós não privatizamos, não. Então, por um ato do Divino Espírito Santo, alguém foi lá e entregou o cemitério para uma empresa privada explorar e, segundo as denúncias, ainda explora a mão de obra da prefeitura. Ainda explora a mão de obra da prefeitura na execução desses serviços. E a população está reclamando, e reclamando com razão, porque no dia 31 de dezembro, na virada do ano, o prefeito publica um decreto cancelando um ato do governo anterior que tinha acabado com essa loucura que foi a entrega dos cemitérios públicos para a iniciativa privada, um ato do prefeito Paulo Azevedo, no final do seu governo. E aí, o governo anterior, a doutora Saudade, cancelou e veio o Demerval, prefeito atual, e retoma, entrega na mão da iniciativa privada, reconsidera o tempo, passa a contar 25 anos a partir desse ato absurdo, e mais, publica um decreto majorando, aumentando os serviços, o preço dos serviços cemiteriais. Então a população está reclamando, vereador Edson Flávio, e com razão, porque foi um crime contra a economia popular, contra o interesse público, contra principalmente o mais pobre, que hoje está sendo chamado lá no escritório da empresa para mandar retirar a ossada dos seus parentes, dos seus antepassados e levar para algum lugar. Tem que desocupar espaço, porque custa caro, hoje é um negócio. A morte virou um negócio para essa empresa. E o prefeito, irresponsável no seu ato, não dá uma resposta, uma satisfação à sociedade. Então eu falo isso aqui indignado. Não gostaria de estar me dirigindo ao chefe do Executivo dessa maneira. Mas a afronta que ele fez contra o povo de Nova Friburgo não tem outra maneira da gente também responder, na defesa do interesse da população. Vereador Edson Flávio, um breve à parte para Vossa Excelência. Breve à parte, vereador Claudemir, eu quero parabenizar por vossa fala. E hoje eu entro nessa casa, mais uma vez, com requerimento de informações, solicitando ao Executivo Municipal que explique quanto está custando para cada cidadão desta cidade essa privatização dos cemitérios, que nós já entramos com um pedido de cancelamento. Vossa Excelência protocolou, acompanho Vossa Excelência, e entendo que quem sofre mesmo, principalmente, são as pessoas mais pobres dessa cidade, que não têm condições, mesmo aquelas que têm mais condições, estão indignadas com a privatização, com a entrega do cemitério na mão da iniciativa privada. Então, eu entro hoje com um requerimento de informação e parabenizo Vossa Excelência pela fala oportuna e antenada com a necessidade e a realidade da população friburguense. Obrigado, vereador Edson Flávio. Dizer que são 16 cemitérios. Nós não estamos falando de um cemitério, estamos falando de 16. E o projeto inicial, que foi autorizado pela Câmara, previa a autorização para a construção de 2 cemitérios-parques. Então, a municipalidade autorizou a uma empresa a construção de 2 cemitérios-parques, e ela que explorasse do jeito que bem entendesse. Até tudo bem, mas o prefeito, na época, aproveitou e entregou também os cemitérios públicos, os 16 cemitérios públicos, para que a empresa pudesse, com isso, oferir mais um lucro, além do que ele já tinha estimado com a construção do cemitério-parque. E um outro tema que me preocupa também bastante, a gente vê o dinheiro público indo para o ralo. Eu tenho falado aqui dessa tribuna algumas vezes sobre o SAMU, porque a gente dizia que não tinha o SAMU, que era dificuldade de atender a população porque não tinha o SAMU. Nós temos 2 ambulâncias do SAMU que vão apodrecer e a Fundação Municipal de Saúde não faz um convênio para a utilização desse equipamento. Se for breve, vereador, eu concedo. Até pedir ajuda a Vossa Excelência para ver quem mandou as ambulâncias para cá, se manda os documentos. Os carros não têm documentos. Mandaram os carros não têm documento para trafegar. Bom, é uma novidade que o carro não tenha documento. De todo modo, eu acho que também é uma falta de ação da Fundação Municipal de Saúde não ir aonde encontrou os veículos e buscar os documentos. Se foi doado pelo Estado, vá ao Estado. Se for governo federal, vá ao governo federal. O fato é que não dá para ficar com as 2 ambulâncias paradas. Eu já denunciei também aqui, e foi um pleito, eu fui ao Rio, fui ao Hemorrio, para que a gente pudesse ter um ônibus do Hemocentro em Nova Friburgo. O ônibus está lá, bacana, parado há meses, lá na UPA. Deve estar esperando o ônibus apodrecer, ficar sem condições de uso, para depois voltar aquela choruminga de sempre. Ah, nós não temos o ônibus, nós não temos o equipamento. E agora,
É para lamentar também, eu faço isso aqui, não sinto nenhuma satisfação em dizer isso, é um lamento, que o ônibus que era usado para o projeto da biblioteca móvel também está parado dentro da prefeitura. O pneu sendo esvaziado, o ônibus mal conservado, de um belíssimo projeto, que era o programa do Pro Leitura, a biblioteca móvel, que ia às escolas, começou em 2009, nós elogiamos aqui dessa casa, porque quando é bom a gente elogia. E era um projeto bom, para levar oportunidade ao jovem, levar cultura, levar mais possibilidades. A gente que critica tanto a falta de opção para a juventude, você vai a uma escola, leva um ônibus, em que tinha música, tinha computador com internet, tinha livros, um palco para apresentação de atores. Quer dizer, um projeto bastante moderno, atual. É para a gente vislumbrar um sucesso no projeto. Não, o ônibus está parado na prefeitura, apodrecendo. Vereador, permite uma parte? Pois não, vereador. Com os livros lá dentro. Com tudo lá dentro. Com tudo. Então, eu fiz um 2 minutos, 1 minuto, vereador. Fiz um ofício ao secretário de Educação, que é o seguinte: em abril de 2009 foi iniciado o projeto Biblioteca Móvel, através do programa Pro Leitura, visitando escolas da rede municipal de ensino, com o intuito de despertar o prazer da leitura nos alunos de maneira diferenciada. Ocorre que o ônibus usado para esta finalidade está parado no pátio da prefeitura e tão bela proposta educacional prejudicada. Então, o que eu venho solicitar ao secretário de Educação, uma vez que o ônibus agora, ao que eu fui informado, está por conta da Secretaria de Educação, que imediatamente tome uma providência, não permita vereador, que tão belo projeto seja jogado na lata do lixo. Eles estão canibalizando o ônibus. Pois é, vereador, é de lamentar. Eu que visitei a usina de asfalto, em que encontrei lá inúmeros veículos da municipalidade estragando, canibalizados, apodrecendo, depois da denúncia fizeram um leilão, os veículos desapareceram. Eu não sei como é, o que utilizou, inclusive, do que arrecadou com a venda daqueles veículos. Mas é de se lamentar que se permita chegar a um ponto de canibalização. A palavra agora faltou, doutor Renato. Mas o que a gente quer é que tenha manutenção, tenha cuidado, tenha trato, tenha conservação, que tenha um chefe encarregado de cuidar desse equipamento, porque são veículos importantes, ambulâncias, caminhões, veículos de transporte de passageiros, enfim. Essa é uma fala de lamento aqui. Ela vai como uma crítica, mas no meu coração ela vai como um lamento do descuido, do descaso com a coisa pública. Obrigado, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa ao vereador Cláudio Damião, que na última reunião, convocado por Vossa Excelência, não pude comparecer. Tinha uma reunião no Rio, acabei chegando atrasado. Obrigado pela justificativa. Senhor presidente, eu gostaria... Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu vi aqui atentamente as palavras do vereador Luciano, e é até compreensível quando chega por ocasião das eleições municipais, que a gente vê muitos candidatos e pretensos candidatos a vereador fazer críticas à Câmara Municipal, críticas a vereador, no intuito de angariar votos de pessoas que não têm conhecimento de causa e pensam que fazendo crítica poderá um dia chegar a ser eleito e vir a ser vereador. Mas me estranha, ex-vereadores, com todo respeito ao vereador, ex-vereador Alexandre Cruz, ao vereador Breder, que passou por essa casa, que conhece o trabalho dessa casa, que sabe a dificuldade que tem aqui os vereadores, às vezes, para realizar alguma coisa, que fazerem crítica dizendo que essa casa, essa Câmara, essa legislatura é a pior que já teve. Na verdade, a única coisa que eu questiono hoje dessa Câmara é que, às vezes, existem aqui muitas questões pessoais que estão muito vivas e que eu acho que tem que acabar. Quanto ao trabalho da Câmara, eu acho que a Câmara está fazendo um trabalho excelente. Nós tivemos aqui reuniões, eu que já participei de outras legislaturas, teve reuniões aqui que nós saímos daqui 1h da manhã, 2h da manhã, discutindo os projetos. O número de projetos ultrapassou a todos os projetos, a todas as legislaturas anteriores. Os vereadores estão sempre aqui fazendo reuniões, audiências públicas, bons vereadores aqui que estão nessa casa hoje fazendo o seu trabalho. Eu acho que é muito precoce alguém fazer qualquer tipo, esse tipo de comentário, até ex-vereadores, porque o que a gente lamenta, porque conhece a casa, sabe o trabalho da casa, sabe que, na verdade, ninguém se elege por acaso. Todos nós que estamos aqui
Se fomos eleitos, é porque alguma coisa fizemos. Não adianta alguém querer ser candidato, chegar a essa casa só criticando. Tem que apresentar algum trabalho para que realmente a comunidade possa acreditar. E o nosso dever aqui é esse. Pois não, vereador? Vereador, eu quero, fugindo um pouco da linha que Vossa Excelência está falando, porque eu não estou muito preocupado com quem fala ou deixa de falar, respeito a fala de Vossa Excelência, nós estamos preocupados em trabalhar e eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que tem o seu filho, que é secretário de Olaria, porque nós tivemos com o Fernando, que é motorista da FAOL, uma barreira que caiu ali perto da rodovia, perto do posto de gasolina, na chegada de Olaria, e muita dificuldade de solucionar aquele problema, e com muita habilidade o Rafael, no dia de hoje, por exemplo, estava lá com vários caminhões, retirando aquelas barreiras daquelas casas, o número 23 ali, e é isso que interessa. Nosso povo precisa de executividade, precisa de trabalho, precisa de ação, e nesse ponto eu quero parabenizar publicamente, agradecer, porque também tive uma interferência, solicitei diretamente ao Rafael, e isso está sendo realizado ali para a população de Olaria. E, na verdade, vereador, é isso que interessa. A população quer ação. A população não está preocupada com quem está dizendo isso ou aquilo. Nós vamos marchando, caminhando, vamos andando atrás do gado. Vamos batalhando. Obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. É comum essas críticas, mas existe... A política é o seguinte, tem momentos que você se elege governador do Estado e tem momentos que você não se elege síndico, que é difícil, depende do seu trabalho. Então, na verdade, quero agradecer a Vossa Excelência dizendo o seguinte, sobre as palavras sobre o secretário Rafael, por sinal, meu filho, quero dizer que eu sempre disse para o Rafael que ele está lá para atender reivindicação de todos os vereadores, né? Não está lá o filho do Reinaldo, está lá o secretário para atender todo mundo. Eu acho que esse é o trabalho, ele tem que procurar atender todo mundo. É muito comum o vereador fazer aqui indicação e não ser atendido. A Secretaria de Olaria realmente é diferente. Quando se encaminha alguma coisa para a Secretaria, na medida do possível, a gente procura atender. Então, é claro que esse mandato é um mandato diferente. Nós tivemos a questão da doença do seu prefeito municipal, depois, logo em seguida, tivemos a tragédia. E outro dia eu vi aqui o vereador Nami Nassif pedindo desculpas ao vereador Luciano Faria por ter feito uma crítica na questão sobre... Porque sempre quando faz uma crítica à pessoa, e sempre tem a família por trás. E outro dia eu fiquei triste, porque, na verdade, eu que conheço o prefeito Dermeval já há muitos anos, conheço toda a família, né? E eu estava num recinto fechado, e um cidadão começou a fazer críticas pessoais ao prefeito. A gente tem que entender o seguinte, nós temos hoje uma CPI instalada nessa casa, tem o Ministério Público que está à procura de resolver, de tentar sanar alguns problemas que acham que tem, não sei, mas eu me reservo o direito de dizer o seguinte, jamais vou ser conivente com qualquer coisa errada, mas quero ter o direito também de esperar para a conclusão dos fatos para fazer algum tipo de comentário. A CPI está trabalhando, o Ministério Público está vendo o que está acontecendo e a gente tem que esperar, porque, na verdade, esse cidadão que estava lá falando não conhece a família do prefeito, não sabe que o prefeito, por exemplo, o avô do prefeito Dermeval, por exemplo, o doutor Dermeval Barbosa Moreira, foi a pessoa mais querida dessa cidade. No dia do seu falecimento, no dia do seu sepultamento, essa cidade parou. Essa cidade parou. Não só o avô do Dermeval, como o pai do Dermeval, era uma pessoa queridíssima, então vamos respeitar, vamos esperar. Se estiver errado, se amanhã tiver... Conclua, por favor, talvez vereador. esteja pagando por talvez uma inexperiência política, né? Ou até uma inexperiência administrativa, que naquele momento da tragédia teve que receber todo mundo no seu gabinete, e nem todo mundo é bem intencionado, pode ter acontecido. Agora vamos aguardar os fatos. Senhor presidente, só para encerrar, eu queria fazer um apelo aqui aos senhores vereadores. Eu estou aqui com uma listagem do que houve em Olaria, eu quero fazer um apelo ao presidente, até que forme uma comissão para a gente se dirigir lá ao vice-governador, ao governador do Estado, porque os imóveis lá de Olaria, que tiveram os problemas, por exemplo, os imóveis da rua São João de Meriti, da rua São João de Meriti, 2 vezes aqui São João de Meriti, imóveis da rua Joaquim Antunes, da rua Gustavo Lira, da rua Espírito Santo. Até hoje, as questões das demolições não foram resolvidas. Não sei por que não entrou no mapeamento da EMOP. E eu quero fazer um apelo aqui para que nós formássemos uma comissão, para nós irmos até o governador, porque, na verdade, aqui, todos os vereadores aqui, né, o bairro de Olaria é um bairro muito grande,
embora tenha sido um dos bairros menos atingidos, mas teve seus problemas. E todos nós, vereadores aqui, tivemos voto no bairro de Olaria. Então, fica uma carga muito grande se esse vereador assumir sozinho. Acho que é um compromisso de todos nós, não só com o bairro de Olaria, mas com toda a Nova Friburgo. E eu faço esse apelo aqui para que a gente possa ver se conseguir resolver esses problemas antes das próximas chuvas. Porque existem áreas, ou imóveis lá com muito risco de cair em cima de outros imóveis e, infelizmente, não está no mapeamento da EMOP, e eu gostaria que a gente procurasse uma solução para isso. Pois não, vereador? Conclua, por favor, vereador. O tempo de Vossa Excelência terminou. Vereador, por favor, conclua. Não posso. Vereador, gostaria de dar a parte a Vossa Excelência, vai ficar para o próximo, agradecendo a paciência de todos me ouvir. Espero realmente que essa situação da demolição dos imóveis, a gente possa resolver o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Vereador Renato Abirrame, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós temos, inclusive, inicialmente, cumprimentar o governador Sérgio Cabral, vice-governador Pezão, pela inauguração da Delegacia Legal, a DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, e também pela indicação da doutora Grace Arruda, nossa companheira do PMDB, ilustre delegada para a titularidade da DEAN. Como o vereador Jorge Carvalho falou aqui, na época que nós representávamos o governo do Estado na região, nós participamos dessa construção da Delegacia Legal, inclusive das negociações com a Polícia Militar para que se estabelecesse ali naquele local, por seção, o 11º Batalhão da Polícia Militar, da área para a Delegacia Legal, Delegacia de Mulheres e também do Instituto Médico Legal. Naquela ocasião, eu sempre fui a favor da Casa de Custódia e, infelizmente, a maioria não queria, na minha opinião. Aqui em Friburgo, respeitando democraticamente a maioria, nós buscamos o município do Carmo e agora o vereador Jorge Carvalho traz a notícia que o município do Carmo poderá instalar a Casa de Custódia, inclusive com a anuência à época do prefeito do Carmo e da população daquele município que aceitava bem a Casa de Custódia. Então, isso é muito importante, eu quero iniciar o meu discurso nesse sentido. Mas eu não podia deixar de falar do Enem, que esteve na pauta de todos os jornais, noticiários de TV. Os resultados pífios alcançados, 80% dos colégios do ensino médio do Brasil não alcançaram a média preconizada pelo MEC. 80%. E das 100 primeiras escolas no Brasil, apenas 13 eram públicas. Ao contrário de antigamente, quando nós sabíamos que nós tínhamos o Colégio Pedro II, que estava sempre nos primeiros lugares, embora não houvesse esse tipo de avaliação. É claro que as escolas militares continuam tendo um bom desenvolvimento, e também os colégios de aplicação, o Colégio de Aplicação da UERJ, que é o primeiro, mas esses resultados não condizem com o nosso país, nós não podemos continuar aceitando a desvalorização dos profissionais de ensino, porque quem cuida do ensino médio é o Estado, são os estados que cuidam do ensino médio. E o ensino médio, infelizmente, as pessoas pobres não têm acesso ao ensino, ao conhecimento necessários para um futuro melhor. É bom frisar que o colégio que tirou em primeiro lugar, que vem se repetindo, a mensalidade é em torno de 2.000, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. É lógico que isso aí é restrito a uma minoria da nossa população que não tem condições de pagar tão alto. Mas eu não poderia também deixar de assinalar que essa semana nós tivemos um fato muito importante, porque as redes sociais, através dos jovens, resolveram fazer marchas e protestos contra a corrupção. Foi feito em Brasília com 25.000 pessoas. É lógico, em Brasília, porque ali
repercutiu de uma maneira direta a absolvição da deputada Jaqueline Ruiz por 62% dos deputados. Absurdo isso. E também, não podia deixar de citar, que o deputado Paulo Maluf fez 80 anos. E quem compareceu à festa do deputado? O vice-presidente da República, Michel Temer, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, muitos deputados, muitos políticos, quando deputado Paulo Maluf está sendo procurado nos Estados Unidos, se ele for lá ele vai ser preso, em mais 6 países. Quer dizer, malufismo e Maluf passou a ser sinônimo de corrupção. Inclusive, no outro dia, numa palestra que eu fiz na Universidade de Estácio de Sá, eu até cometi uma gafe, que eu estava falando isso, dando exemplo do Maluf, levantou uma aluna e disse que ela estava constrangida. Eu falei, por quê? Maluf é meu tio, infelizmente, está na mídia, todo mundo sabe que é o Maluf. E ele não pode ser homenageado dessa forma pelas autoridades. Vereador Edson Flávio. Na verdade, essas autoridades citadas por Vossa Excelência não estão preocupadas com a população que sofre São Paulo, estão preocupados com comes e bebes. Né? E foram bons. Eles têm que comer, têm que beber, então não se preocupa com quem realmente precisa de homens probos, atuando em favor deles mesmos. Né? Então, é isso que a gente vê. Mas eu volto perfeitamente. Há 15 dias atrás, o jornal Globo, que aí tanto prega essas coisas, estampou um minuto, vereador. Estampou uma foto num sábado, em que do lado esquerdo estava o presidente Lula, do lado direito a presidente Dilma, e no meio dos dois, fazendo careta e rindo, o Zé Dirceu. Quase meia página do Globo. Quer dizer, o Zé Dirceu, que tem um escritório particular, tem um governo paralelo em Brasília, talvez seja o Paulo Maluf dos tempos modernos. Talvez seja, não estou aqui querendo dizer que é. Mas o homem comandou um mensalão, ao observar a foto, dá para se perceber o constrangimento da presidente Dilma, que vem fazendo um bom governo, vem trabalhando direitinho. O constrangimento dela com o Zé Dirceu ali do lado. Quer dizer, no meio dos dois, presidente, no meio dos dois. Foto constrangedora no momento que o país atravessa. E aí, a presidente Dilma está fazendo um trabalho bom contra a corrupção. Ela está lutando contra a corrupção, demitindo ministros, está fazendo uma faxina, sem dúvida nenhuma. Termino, presidente, dizendo que nós temos que continuar com aquela tese, que era a tese de Rui Barbosa, que é a tese do professor Pierre, Cristóvão Buarque, senador ilustre. Se nós não, o país vai sair desse buraco pela educação. A educação é fundamental e nós não podemos continuar, o Brasil, um país continental, com esses resultados do Enem. Muito obrigado. Vereador, finalizando, vereador professor Pierre. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, hoje eu venho aqui exercer o meu papel de representante do povo, literalmente. Eu trago aqui uma denúncia protocolada por um cidadão friburguense, professor, pai, no Ministério Público, com relação à questão do atendimento de saúde em nossa cidade. Ele, inclusive, está aqui presente com sua esposa e me encaminhou a presente denúncia que agora me cabe ler do drama que ele atravessou com a filha no Hospital Municipal Raul Sertã. Esse é o teor da representação. Eu, Juarez Cunha Krebs, venho solicitar providências em relação aos tratos recebidos no Hospital Raul Sertã, unidade de referência no atendimento médico em Nova Friburgo. Ontem, dia 4 de setembro de 2011,
por volta das 13h30, minha filha, Kiane Kimberly Silva Krebs, de 14 anos, precisou de atendimento ortopédico na referida unidade. Fui informado que o plantonista não se encontrava na unidade. Solicitei que entrasse em contato com o mesmo, pois minha filha estava com fortes dores no braço esquerdo, proveniente de uma queda, e que aparentemente havia ocorrido uma fratura no braço. O Dr. Léo, clínico geral, nos atendeu e fez os procedimentos necessários nos exames, constatando que era necessária a presença de um especialista para o veredito. Encaminhou a menor para o raio-x e constatou a lesão, mas o médico disse que não poderia encaminhar os procedimentos de gesso, pois não era profissional da área, sendo que ela foi encaminhada para o repouso feminino com fortes dores para aguardar o plantonista profissional da área para os procedimentos. Procurei a enfermeira-chefe de plantão, senhora Karine, que confirmou a ausência do plantonista e que iria acionar o plantonista de sobreaviso, Dr. Honório. Aguardei até cerca de 16 horas e o referido profissional não compareceu. Fui em busca de novas orientações e fui apresentado ao Dr. Marcelo Orfão Mota, ele cita aqui o CRM do médico, identificado como responsável pela unidade. Conversamos e ele alegou que o Dr. Honório estava fazendo uma cirurgia de emergência e que não iria estar presente no hospital naquele momento. Acordamos que minha filha não poderia ficar naquela situação e ainda com fome, pois o evento interrompeu esse ato. Retornamos para casa para alimentá-la e retornaríamos às 19h30 para as providências cabíveis. O doutor ainda acrescentou que, caso o doutor Honório não pudesse nos atender por qualquer motivo, encaminharia a menor ao Hospital São Lucas, neste município. Conforme acordado, compareci com a menor no hospital e me foi solicitado que aguardasse os procedimentos. Por volta das 20 horas, fui informado que o doutor não estava mais na unidade. Solicitei que entrasse em contato com o doutor Marcelo para que desse um rumo ao acordado. Ele também já havia se retirado. Um atendente me entregou um documento anexo, que está anexo ao processo, para que eu me dirigisse ao Hospital São Lucas. Chegando lá, por meios próprios e com a minha filha sentindo muita dor, ainda tendo que se movimentar, mas esse trajeto, fui notificado que o ortopedista nessa unidade só atende até às 19 horas. Solicitei à atendente que entrasse em contato com o doutor Marcelo Mota, que também trabalha nessa unidade, e indaguei sobre o transtorno que estava causando o tratamento necessário ao braço de minha filha. Mesmo sabendo que após as 19 horas não haveria profissional para o atendimento. Ele me solicitou que voltasse ao Hospital Raul Sertã com minha filha e que ele iria entrar em contato com a doutora Jamila, secretária municipal de saúde, para os procedimentos de obtenção do serviço. Retornei ao hospital com ela e fui encaminhado para uma sala à espera de um profissional para atendê-la. Um minuto, vereador. Por volta de 21 horas, o doutor Weber, que está licenciado, foi exclusivamente ao hospital para cuidar de minha filha. Muito atencioso, acusou a necessidade de gesso com tração no seu braço por se tratar de uma fratura de rádio, região que pode afetar o seu crescimento, dito pelo médico. Fomos encaminhados para a sala de gesso para tração e primeira camada. Logo após, fomos para um novo raio-x para a confirmação de retorno do osso afetado ao devido lugar e posterior fixação do membro com mais uma camada de gesso por cerca de 40 dias, por ser uma região delicada. Fiquei cerca de 9 horas aguardando o tratamento,
Acho tempo demais para atendimento de urgência, grifo em caixa alta. Quero solicitar atenção ao citado, pois a nossa saúde está acéfala. Atenciosamente, Juarez Cunha Krebs, professor. Conclua, por favor. Vereador. Concluindo, senhor presidente, é um relato que registra inúmeros casos na situação da saúde, ou melhor, da doença no nosso município. Pequena parte, vereador. Que descaso, que absurdo, uma criança, uma adolescente de 14 anos, ficar 9 horas com o braço fraturado, aguardando para ser atendida. Novamente, doutor Renato, até quando? Conclua, por favor. Até quando? Senhor presidente, vereador Marcos pediu uma brevíssima parte. É bem rápido. Eu tive todos os finais de semana, infelizmente, a gente recebe reclamação, todos os vereadores, eu tenho a certeza, com a falta de médico. Eu tive uma ideia, passei para, já tinha até falado aqui, mas passei para a secretária e ela gostou e espero que ela execute, e eu tenho certeza que assim ela o fará. Para que divulgue pelos meios de comunicações, nos finais de semana e até durante a semana, quais são os médicos que estão de plantão. Por quê? Porque aí fica demonstrado que foi feito o plantão e quem não foi trabalhar, que a gente vai saber de quem vai cobrar. Essa é uma conclua, ideia que eu por favor, vereador. Obrigado, vereador Marcos. Então, senhor presidente, eu encerro com uma indagação. Só uma pequena que eu esqueci de falar. Tem também a dona do Banco Safra, ela entrou em contato com o Rui, que eu fiz até uma solicitação aqui sobre uma UTI neonatal. A dona do Banco Safra vai doar uma UTI infantil para a sociedade friburguense. Por esses dias eu vou ter maiores informações. Então, são duas atitudes que, com certeza, agregaria valor com relação a esse pedido e ajudaria a evitar esse tipo de atitude em nossa cidade. Que, infelizmente, é um retrato de muitos casos pela ausência de médicos, de profissionais na área de saúde. E aí eu indago, fecho com uma pergunta, a minha fala, senhor presidente. Onde estão os artigos constitucionais de garantia à saúde? Onde está o inciso 3º do artigo 1º da Constituição, que trata da dignidade da pessoa humana? Não se trata de um ferimento à dignidade da pessoa humana, nesse caso, entre tantos outros. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, nós encerramos a nossa hora livre. Daremos início ao nosso expediente. Eu solicito ao vereador Isaac Demani, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 13 de setembro de 2011. Emendas ao projeto de lei do Executivo. Excelentíssimo vereador do excelentíssimo vereador Luciano Faria, emenda 0105 ao projeto de lei número 11.570/2011. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, emenda 06 a 10 ao projeto de lei 11.570/2011. Projetos de lei do Executivo Municipal. Institui a obrigatoriedade de contratação de músicos friburguenses e dá outras providências. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir anualmente com a Undime e dá outras providências. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, institui o título Empresa Amigo da Cultura no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui no município de Nova Friburgo o guia de datas comemorativas no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui campanhas publicitárias no município de Nova Friburgo a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo para a divulgação dos programas municipais em favor dos idosos e seus direitos. Institui educação postural nas escolas públicas municipais de Nova Friburgo. Institui a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico de Câncer Infantil no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, reabertura do subposto de saúde Teodoro de Oliveira Muri, recapeamento da Avenida Conselheiro Júlio Antônio Tuller, Olaria, colocação de alambrado no campo de futebol Estrada Rio Friburgo, quilômetro 73, Muri, recuperação da rua Alexandre Freire, Deboçã, Muri, recuperação da rua Comendador José Mastrange dos Braunes, recuperação da estrada que liga Macaé de Cima a Rio das Flores, Muri,
solicitação de mais postos de recebimento de conta da Energisa nos bairros, recuperação da estrada que liga Estuqui ao Colonial 61 Muri, colocação de uma lixeira na rua Guimarães Rosa, Jardilândia, recapeamento da rua Érico Veríssimo, Jardilândia, criação de uma escola municipal no imóvel onde está localizado o tradicional Colégio Cefe, o centro, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, implantação de tratamento de antitabagismo no posto de saúde de São Geraldo, reforma e ampliação do posto da localidade do Rio Bonito, calçamento em toda extensão da localidade de Rio Bonito, limpeza em toda extensão da localidade de Rio Bonito, melhoria da iluminação pública das ruas São Paulo, Olaria e Rua Sebastião Pereira da Silva, Conselheiro Paulino, limpeza da Rua Sebastião Pereira da Silva, Conselheiro Paulino, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, capina e limpeza da Rua João Francisco Brant Solares, capina e limpeza nas ruas da Paz, Varginha, Rua Manuel Araújo de Moura, Varginha, Rua Gandhi, Cônego, Rua Manuel Antônio Nogueira, Alto das Brownies, Rua Ernesto Bisotto Filho, Alto das Brownies, e Rua Professor Idel Cato, Alto das Brownies, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, solução da questão de águas pluviais em Duas Pedras, aumento de efetivo de funcionários de manutenção no bairro Nova Suíça, aquisição de máquinas roçadeiras para atender comunidades de diversos bairros, solução para a legalização de propriedades e entrega de títulos de posse definitiva em Nova Suíça, desobstrução da galeria que passa sobre o prédio Marieta Spinelli, Avenida Prudente de Moraes, Vila Nova, construção de um muro de contenção em frente ao Caves, Ponte da Saudade, desobstrução da estrada que liga o Parque Imperial ao Alto do Moser, Sítio dos Vassalos, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, capina e limpeza na Alameda Princesa Isabel, Parque São Clemente, Rua Romão Aguilera Campos, Olaria e Rua Vicente Sobrinho, Olaria, retirada de entulho da Rua Raul Veiga, Olaria, reparo nos calçamentos da Rua Presidente Manuel Duarte, Olaria, revisão na iluminação e troca de lâmpadas queimadas na Rua Antônio José Floté, Cascatinha, capina e limpeza na Alameda Princesa Isabel, Parque São Clemente. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com o professor Carlos Cristóvão de Oliveira e outros pela realização do projeto Catarina, do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com a senhora Valma de Jesus Rodrigues e outros pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Renato Birramer, com o senhor Roosevelt Carvalho Cordeiro e outros pela passagem de seu aniversário, com o diretor Joarênio Neves Olegário pela aprovação dos alunos do 9º ano da Escola Estadual Dr. José Moraes Souza em Trajano Moraes, no provão do Sistema de Avaliação Diagnóstica do Estado do Rio de Janeiro. Com o casal Walter da Costa Pinto e Carmes Verli Pinto pelo 24º aniversário de casamento, do excelentíssimo vereador professor Pierre, com a senhora Idaides Éboli Pacheco de Moraes e outros pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o senhor Antônio Neves e outros pelos serviços prestados à sociedade, com o lutador Edson Barbosa Júnior pela vitória no UFC no Rio de Janeiro, com a excelentíssima senhora Cláudia de Abreu Pisco pela posse como juíza titular da primeira vara do trabalho de Nova Friburgo, o excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Manuel Nunes Veloso e outros pela passagem de seus aniversários, com o soldado PM Paulo Jorge Ferro e outros pelos excelentes serviços prestados à comunidade, com o senhor Marcelo Alves pelos excelentes serviços prestados à FAOL na linha de ônibus Alto de Olaria, o excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a senhora Ana Luzia Garcia pelo culto de agradecimento pelo livramento na tragédia de janeiro, com o senhor Ananias Veloso pelo lançamento do CD Tudo Se Fez Novo, com o sargento fuzileiro naval Valcide Souza pelo regresso da missão humanitária da Marinha no Brasil no Haiti, do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com o senhor Rogério Faria pela passagem de seu aniversário, com a secretária de Saúde, doutora Jamila Calil, pelos relevantes serviços prestados ao município no comando da Fundação Municipal de Saúde, com o secretário de Educação, senhor Marcelo Verli, e equipe pelos relevantes serviços prestados, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Antônio Luiz Moraes e outros pela passagem de seus aniversários, com o casal Ivânia
Eleandro de Castro pelos 25 anos de casamento, bodas de prata. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com a senhora Alcede Fátima Onofre de Sá e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar. Do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com os familiares da senhora Maria Helena de Medeiros pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com os familiares da senhora Vera Abirrâmia pelo seu falecimento. E com os familiares da senhora Enês de Souza Coelho Muniz pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com os proprietários e empregados da fábrica de Rendas Arpes pelo fim de suas atividades. Com os familiares da senhora Nilce Nara Ramos pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com os familiares do senhor Dionísio Marchon pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com os familiares do senhor Walter Teixeira da Mota pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com os familiares do senhor Sebastião César Vieira